Como saída para amenizar a crise da água, o governador Geraldo Alckmin quer usar a água da represa Billings. Com um tamanho semelhante ao da represa Cantareira, a Billings pode ser utilizada para socorrer consumidores que hoje são abastecidos pelos sistemas Guarapiranga e Alto Tietê. É sobre esta possibilidade que eu converso agora com o professor Reinaldo Romero Vargas, que é docente do mestrado em análise geoambiental da UNG, a Universidade de Guarulhos. Tudo bem, professor Reinaldo? Tudo bom. Professor, apesar de estar com 50% de sua capacidade, os problemas de poluição da represa Billings traz uma série de questionamentos, não é? A despoluição é viável como uma solução imediata para essa crise? Isso é mesmo possível? Sim. A despoluição devido ao tratamento terciário que a Sabesp utiliza, tudo. É fato que é uma água de péssima qualidade, mas o tratamento, ele vai tornar essa água própria para consumo humano. Cabe destacar aqui que seria importante, e relevante também, ter uma transparência desse processo que é utilizado e também dos resultados de análise feitos, gerados a partir dessa água que a população consome, porque a gente sabe que é bastante poluído devido ao crescimento de macronutrientes, que está em grande quantidade na represa, geração de cianobactérias, que vão gerar produtos tóxicos, e tudo isso daí tem que ser analisado e tem que estar dentro dos parâmetros da portaria 2914 do padrão de potabilidade de água. E como é que a sociedade vai cobrar isso daí? Eu acho que caberia por exemplo, ao Ministério Público, a própria sociedade, a própria imprensa, cobrar uma transparência maior desses resultados de análise, para que não se fique, a sociedade cobrando, perguntando, será que essa água que nós estamos consumindo tem qualidade? E cabe à Sabesp, então, fornecer os dados com transparência para mostrar a qualidade dessa água que a população vai consumir. Professor, com relação aí a essa transparência, ao acesso às informações com relação à pureza dessa água que a gente recebe, a Sabesp começou a divulgar aí os bairros, onde a pressão da água é diminuída, mas essa questão também da diminuição da pressão aí da água, a gente sabe que aumenta, o risco da contaminação. Como é que nós, consumidores, vamos poder confiar na qualidade dessa água que sai das nossas torneiras, Porque quando sai do tratamento, ela tem ali um aval, de que essa água é pura, é potável, mas no percurso desse tratamento até a nossa casa, há também esse risco, A partir do momento que você despressuriza a rede, tudo começa a ter entrada, pode haver a entrada de micro-organismos, Então, esse cloro, normalmente, eles já colocam na saída uma quantidade um pouco maior, porque eles sabem que ao longo da tubulação, esse teor de cloro, ele vai caindo, Mas cabe também checagens, em determinados pontos, para avaliar se o nível de cloro ainda está dentro do tolerado. E análises também, Porque eles comentam que é válido só até a porta de entrada da sua casa. Da porta para dentro é nossa responsabilidade. Mas para fora, existem pontos onde você pode checar se realmente essa qualidade ela vai estar sendo influenciada ou não. De novo, é a questão aí da transparência dos resultados, E isso daí tem que ser divulgado para a sociedade. Mas normalmente sim, eles colocam já uma quantidade de cloro na saída suficiente para que quando chegue, mesmo diminuindo um pouco a pressão, ela vai chegar com o teor de cloro, Mas o detalhe da represa, voltando um pouco para a questão da represa Billings, você vai pegar, ela já é utilizada hoje. Só que o problema é que quanto mais você vai pegando, mais concentrado esses poluentes vão ficando, vai diminuindo a quantidade de água da Billings também, Porque se não chover, essa quantidade de água também vai diminuindo. E aí esses poluentes vão aumentando. Além disso, você tem a questão dos sedimentos. A quantidade de água vai diminuindo e esses sedimentos aí vão sendo agitados também. Então,
de novo, para não se ficar essa dúvida, essa transparência em termos dos resultados de análise, em termos de padrão de potabilidade que a CETESB está fornecendo para o cliente, isso tem que ser público. Público, quando a gente fala assim, esses resultados têm que ser numa transparência num site onde você coloca diariamente esses resultados. E que as pessoas tenham um fácil acesso, né? Porque hoje, se um consumidor quiser saber, dificilmente, né, tem conhecimento de onde procurar esse tipo de informação, né? Exatamente, é um portal de transparência. Se você colocar lá, portal de transparência de análise de águas da Sabesp, uma coisa fácil, né? Muitas vezes você entra num site deles e é difícil você encontrar as informações. Exatamente. Né? Professor, falando ainda aí com relação à represa Billings, né? Mesmo com dezenas de leis que já definem, não é, a preservação dos mananciais aqui do estado de São Paulo, há também, não é, a própria Constituição, a lei de preservação da Billings, pouco foi feito, né, pelos governos municipais e também estaduais para zelar aí por essa represa. O que seria possível fazer a curto e a médio prazo, já que temos leis, não é, que obrigam esse tipo de cuidado? Como sempre, né, nós temos as leis e muitas vezes elas não são cumpridas, né? E aí, na verdade, aí cabe exatamente ao Ministério Público acionar esses governos. Então, muitos desses casos aí, onde o governo não toma ação devida, né, cabe ao Ministério Público acionar, né, esse governo e colocar multas, né, e a sociedade também protestar, porque realmente é uma situação de total descontrole, né, em termos de mananciais. Não é só na Billings, são em todas, né, todos as represas, os reservatórios que a gente tem aqui na região metropolitana, sempre existe esgoto sendo jogado, né? O próprio rompimento de tubulação da Sabesp de esgoto uma vez estava contaminando a própria Billings, né? Então cabe o quê? O nosso trabalho que a gente faz no mestrado, nós fazemos esse tipo de levantamento. E aí cabe o quê? Nós fornecermos essas informações para o poder público, exatamente para o Ministério Público, para que ele possa ter esse subsídio e tomar as ações devidas para cobrar os governantes. A direção da Sabesp, né, agora já admite a possibilidade de racionamento de 5 dias por semana, caso essa crise, não é, se agrave ainda mais. Qual seria o pior cenário possível nessa crise hídrica? O que mais pode piorar ainda, né? Esse salto que deu, né? Porque normalmente você fala assim, de repente do nada, onde era falado pelos governantes que nós não tínhamos crise hídrica, e aí do nada você passa, em vez de passar um racionamento mais escalonado, é falado que você vai ter 5 dias sem água, né? E 2 dias com durante a semana. Ou seja, uma coisa, já um salto muito grande, né? Isso aí mostra um descompasso, né? Mas, infelizmente, a captação de represa, nós estamos hoje numa situação extremamente crítica. Isso eu já falava há muitos meses atrás. A nossa situação vai ser, se não chover, vai ser extremamente danosa. E aí, não tem alternativa. Nós temos que realmente captar a água de uma Billings, da onde tem no nosso entorno. Porque aí a outra alternativa para se pegar isso daí as águas subterrâneas também já é uma questão de comprometimento delas, de difícil acesso. Então nós temos que partir para outras alternativas. Sempre como uma forma de acalmar a população até, né? A gente ouvia muito falar sobre os aquíferos, né? Que essa seria uma solução possível, que a população poderia ficar aí tranquila. Com relação a isso, professor, é viável também ou é uma solução aí muito complicada? Sim, sempre é viável. Tudo é questão do custo e questão da necessidade, do imediatismo. No nosso caso hoje, nós temos uma necessidade que eu diria que é imediata. Essa falta d'água, né? Nós chegamos num estado tão crítico que isso tem que ser imediato. Para se acessar esses aquíferos já são obras mais demoradas. Então até mesmo esses daí da Billings, né? A estação de tratamento de águas, tudo vai ter que ser readaptada para um aumento da vazão. Então tudo são obras que, na melhor das hipóteses, vão levar 4 meses, 6 meses, 1 ano, né? Então,
muitas vezes nós vamos chegar, nós estamos numa falta d'água tão grande que nós não vamos ter, por exemplo, esse tempo. Há 1 ano para se chegar a buscar água em um aquífero, né? Então nós temos que ter questão aqui, um imediatismo. Aquilo que você estava falando da questão das leis. Se os rios fossem despoluídos, se o saneamento básico, que é elementar, fosse feito de forma efetiva, né? Não só coletar o esgoto, mas tratar o esgoto, né? Não basta só coletar e jogar nos rios, nos reservatórios, né? Nas represas. Você tem que tratar esse esgoto. Então nós temos uma carência muito grande em termos de saneamento básico. E isso daí não se resolve da noite para o dia. Na crise que nós estamos hoje, é uma questão de meses, né, para se ter um esgotamento da água. Então, infelizmente, deixou-se esticar tanto essa situação que aí vai ter um racionamento, eu não duvido disso, de um racionamento extremamente drástico como esse, porque a situação é muito crítica mesmo. Muito bem. Olha, nós conversamos aqui com o professor Reinaldo Romero Vargas, que é docente do mestrado em análise geoambiental da UNG, a Universidade de Guarulhos. Professor Reinaldo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio 9 de Julho. Eu que agradeço.